E atendendo a pedidos aí dos alunos e das pessoas que eu conheço, eu resolvi fazer uma lista de resolução de exercícios da segunda fase da FUVEST. A gente vai resolver a segunda fase da FUVEST do ano passado, e depois vai resolver a primeira fase. Então, toda semana eu vou lançando uma, duas questões para que a gente possa, até o dia do vestibular, conseguir resolver semanalmente a maior quantidade de questão possível. Então, fica tranquilo e vem com a gente. Vamos lá. Então, a gente vai começar nessa semana resolvendo a primeira questão da prova de física da segunda fase. Ela fala o seguinte, ó: uma pessoa produz oscilações periódicas em uma longa corda formada por duas porções de materiais diferentes 1 e 2, nos quais a velocidade de propagação das ondas é, respectivamente, de 5 e 4 metros por segundo. Segurando a extremidade feita do material 1, a pessoa abaixa e levanta a mão regularmente, completando um ciclo a cada meio segundo. O que significa esse ciclo? É o fato dela descer, levantar e voltar a mão à posição em que ela estava inicialmente. E ela fala, ó, de modo que as ondas propagam-se do material 1 para o material 2, conforme mostra a figura. Então, desprezando os eventuais efeitos de reflexão, vamos lá. Primeiro, pessoal, essas cordas, quando você cria uma vibração, cada ponto da corda ele só pode se mover para baixo ou para cima. Por quê? A onda, ao passar pela corda, coloca em vibração todos os elementos, e como a onda se propaga tangencialmente à propagação, então, ou à vibração, então você percebe aqui algumas coisas. Por exemplo, olha só, você consegue perceber que a corda ela vibra verticalmente, então nós temos aqui a vibração vertical, mas a propagação acontece na direção horizontal. Então nós temos aqui, ó, a vibração e a propagação. Então a onda se propaga através da corda sem mover a corda na direção de propagação. No modo de vibração transversal, a energia atravessa a corda, vibrando perpendicularmente à propagação da onda. Como cada um dos pontos só pode se mover verticalmente, olha só, circule dentre os vetores na folha de respostas aquele que melhor representa a velocidade do ponto P da corda no instante mostrado na figura. Então eu transcrevi para cá todos os desenhos que tinham na folha de resposta, tá bom? E a ideia é que você circule o que mais se aproxima do que está acontecendo ali. Essa é uma questão bem simples, porque se ele está no ponto mais alto, indo para o ponto de equilíbrio no qual ele vai parar e retornar ao movimento voltando à posição de equilíbrio, quer dizer que a sua velocidade, ó, ela é já apontando para baixo, porque ele está no ponto mais alto, tendendo a alcançar esse ponto aqui, no qual a sua velocidade vai ser 0, tudo bem? E ele vai retomar o movimento no outro sentido. Bem simples, bem tranquilo. Como ele está nessa posição mais alta, a velocidade é para baixo. Se ele estivesse na posição mais baixa, a velocidade seria para cima. Vamos para a letra B. Então vamos resolver agora a letra B. Olha só, a letra B fala o seguinte: calcule a frequência e o comprimento de onda do movimento. Então vamos lá. Como a gente já aprendeu no passado aí, a gente sempre pode calcular a frequência como sendo o inverso do período, certo? Se a frequência é o inverso do período, olha os dados do exercício aqui. Ele falou pra gente, ó, que o ciclo, ou seja, o período para que uma coisa aconteça é de meio segundo. Então fica bem simples. A frequência, então, vai ser 1 sobre 0,5, ou seja, a frequência vai ser de 2 Hz. Bem simples. Pela equação fundamental, então nós temos aqui a equação fundamental da ondulatória, fundamental. O que ela fala pra gente? Ó, ela diz que a velocidade de propagação de qualquer onda, ela depende da relação do comprimento de onda e da sua frequência. E eu sei que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Como eu quero saber o comprimento de onda, basta a gente substituir. Então o comprimento de onda dessa primeira onda vai ser a velocidade dividido pela frequência dessa nossa onda. Tudo tranquilo? Então velocidade 1 sobre a frequência. Então nosso comprimento de 1 vai ser, volta no exercício, ó, no primeiro meio ela se propaga com 5 metros por segundo de velocidade, tudo bem? Então vai vir aqui 5 metros por segundo numa frequência de 2 Hz, tudo bem? Lembra que o Hz é 1 sobre segundo, segundo a menos 1. Eu posso cortar o segundo com o segundo aqui e eu vou ter que o nosso comprimento de onda 1 é 2,5 metros. Bem simples, bem tranquilo, aplicação direta da ideia equação fundamental. Tranquilo, pessoal, bem simples, sem problema nenhum. Então, vamos fazer a letra C.
A letra C, ela fala o seguinte, ó. Calcule a frequência e o comprimento de onda do material 2. Primeiro, pessoal, vocês percebem que da mudança desse vermelhinho pro verde aqui, ó, nós temos uma refração? O que é a refração? Mudança de meio de propagação de uma onda. Como nós vimos no passado, você percebeu que a frequência, quando tem uma refração, não sofre variação. O que significa isso? Lembra das cores? Imagina uma moça de biquíni vermelho. Quando ela pula dentro d'água, que cor é o biquíni? Vermelho. Ele fica mais escuro um pouquinho porque você aumenta a taxa de absorção por causa da inserção das moléculas de água nas fibras do biquíni, mas ele continua vermelho. Então quando você muda de meio, a frequência não sofre alterações. O que significa isso? Que a frequência no meio 1 vai ser igual à frequência no meio 2 e a gente vai se basear nessa informação para continuar. Fazendo uma analogia ao que nós fizemos anteriormente, posso dizer que o comprimento de onda 2 seria velocidade 2 sobre a mesma frequência, já que não há mudança. Então, nosso comprimento de onda 2 volta no exercício, ó. A velocidade agora é 4 metros por segundo. Então, 4 metros por segundo dividido pela mesma frequência 2 vezes segundo a menos 1. Corta aqui, 4 dividido por 2. O nosso comprimento de onda no segundo material equivale a 2 metros. Então, primeira questão, bem simples, para a gente aquecer mesmo. Então, volta na teoria, dá uma olhada na parte de refração das ondas, na mudança de meio em ondas de cordas. Normalmente os alunos subestimam isso aqui e acham que não cai, acham que quando aparece é muito simples e acaba se confundindo. Então, dê uma olhada nos fundamentos, volta um pouquinho e a gente vem no próximo encontro com a questão número 2. Muito obrigado, senhores, e até a próxima!